Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui para mostrar um métodozinho que eu bolei para resolver os exercícios de sucessões. Porque normalmente eles ficam um pouco confusos assim quando a gente lê pela primeira vez os exercícios, né? Tem muita informação, a gente não sabe o que faz primeiro, o que faz depois, né? Muito detalhe que a gente tem que prestar atenção. Então, enquanto eu fui resolvendo, eu fui pensando assim num passo a passo, né? Para não se perder em meio a todas essas informações. E para a gente ter certeza, né, de que ao longo, né, da resolução do exercício, a gente não perca nenhum desses detalhes. Então, o passo a passo que eu bolei é mais ou menos o seguinte. Primeiro ponto, né, a primeira coisa que você vai fazer é resolver a árvore genealógica. Qual que é a árvore genealógica? Aqui a gente vai primeiro resolver o casamento, né? 90% dos casos vai tratar de algum casamento. Então, primeiro desenha aqui, ó, Penélope é casada com Cérebro. Então faz, né, Penélope, daí uma linha aqui, casada com Cérebro. Isso aqui indica o casamento. Depois, quem são os descendentes, né? Tem ali, teve 4 filhos. Huguinho, Zezinho, Luizinho e Donald. Beleza. Donald a gente também sabe que teve 2 filhos, Mévio e Tício. Tá, essas são as informações que o exercício nos dá. Além dessas informações, eu vou fazer dois rabisquinhos aqui, vocês já vão entender por quê. Então vamos para o segundo passo, né? Tá feita a nossa árvore genealógica. É bom deixar um espacinho em cima, né? Caso tenha algum ascendente, né? Um bom espaço embaixo para todos os descendentes, espaço dos lados, se tiver irmãos, né? Colaterais. Aí tem espaço para colocar todo mundo. Então o segundo passo agora vai ser resolver o regime de bens. Porque tem aquela história, né? Ok, sucessões lida com pessoas que morreram. A frase até a morte os separe não é à toa, né? Porque de fato, quando a pessoa morre é como se ela tivesse se divorciado, né? Pelo menos patrimonialmente é assim que funciona, né? Então a gente vai resolver como se tivesse se divorciado, né? Então aqui a gente tem que fazer algumas perguntas em relação ao regime de bens. Primeiro, né? Eu vou colocar como 2.1, porque a gente ainda está resolvendo isso daqui. Qual regime? O exercício nos fala que é o regime da participação final dos aquestos, nos aquestos. Então a gente vai colocar nessa linha de cima aqui uma sigla, né, que representa, né, PF. Se fosse comunhão parcial de bens, CPB. Beleza. Agora, segunda questão. Como que se dá a divisão do patrimônio nesse regime de bens? A gente tem ali no código, né, dizendo mais ou menos assim, que depois do casamento, o lucro, né, digamos, que um teve em relação ao outro dos bens adquiridos onerosamente durante o casamento, né, tem que ir para o outro. Então, no final, os bens adquiridos onerosamente devem ser divididos igualmente entre os dois. Falando assim fica confuso, né? Também não dá para dar uma aula disso aqui, a gente tô pressupondo que já sabem, mas enfim, vamos pegar o exercício para ver como é que ele mostra pra gente. Aqui ele diz que Penélope tinha antes de casar um patrimônio de 300 mil, então para isso que serve essa linha aqui, né? Então coloca o patrimônio que tinha antes, e Cérebro tinha 400 mil. E daí durante a constância do casamento, para participação final da quest, eu vou fazer uma linha aqui, tá? Só para separar o que cada um adquiriu onerosamente. Mas essa linha aqui só é útil para a participação final, tá? Para os outros não vai ser tanto. Ao final, Penélope tinha 1.200.000 de patrimônio. Então ela tinha 300 e ficou com 1.200.000. Então quanto que ela adquiriu nesse período? Ela adquiriu 900, né? Que é 1.200.000 menos 300, ela adquiriu 900. Já Cérebro tinha 400 e ficou com 900.
Ou seja, para chegar em 900, ela precisou adquirir 500. Então, como que vai ficar, né, essa divisão? Aqui a gente vai ter que somar, né? Então, o que cada um ganhou no casamento? Na constância do casamento, então 900 mais 500 vai dar 1.400.000. Estou cortando 3 zeros para ficar mais fácil. Esse valor aqui tem que ser dividido igualmente entre os cônjuges. Então, metade tem que ir para a Penélope e metade para o cérebro. Ou seja, vai ficar 700 para cada um. Então, Penélope vai ficar com 700 e cérebro também. Qual que é o valor da participação final nos aquestos? É a diferença entre o que cada um tinha antes e teve depois. Aqui, se ela tinha 900 e foi para 700, ela perdeu 200. Cérebro tinha 500 e foi para 700, então ele ganhou 200. Foi 200 de um para o outro. Então, o valor da participação final nos aquestos é 200. E tem mais uma questão, né? Aqui a gente já resolveu a questão do regime de bens. Só que tem mais uma questão que a gente tem que prestar atenção, já que a gente está tratando de sucessões. Que é a questão, né? Será que concorre nesse regime de bens? Daí vem aquela regrinha da professora. Cube sobe não concorre. PF não é cube nem sobe, então concorre. Sim, concorre. Fechamos esse segundo passo. Então vamos para o terceiro passo, que também é bem simples, que a gente vai calcular o valor da herança. Então até agora é como se ninguém tivesse morrido. Isso aqui podia ser um divórcio. Agora a gente vai calcular qual é o valor da herança da Penélope que morreu, né? Quem que morreu foi a Penélope. E aqui, para a gente calcular o valor da herança, a gente tem, primeiro, o que ela tinha antes do casamento, isso continua sendo dela, e o que ela adquiriu depois do casamento. Aqui não vai ser a soma de 300 por 900, porque, lembre-se, 200 ela teve que dar para o cérebro. Então, ela ficou com 700 no final de tudo. Até para anotar aqui. Ou seja, vai ser 300 mais 700. Ou seja, o que ela tinha antes, mais o que ela tinha antes, mais o que ela teve depois. Que vai totalizar 1 milhão. Ou 1.000 aqui, para simplificar. Esse é o valor da herança. Simples também. Vamos para o quarto passo, que é definir quem são os herdeiros. Aqui é bem interessante. Por quê? Herdeiros, claro, a gente tem que lembrar da ordem de vocação. Quem são os herdeiros aqui nesse caso? O mais óbvio, é claro, são os filhos, né? O Guinho, Zezinho, Luizinho e Donald. Só que o exercício traz a informação de que Donald é pré-morto. Ele morreu antes da Penélope. Então ele deixou Mévio e Tício para representarem, né? Para representarem ele, né? Na sucessão, herdarem por direito de representação. Então quem são os herdeiros? Primeiro, é claro, tem descendentes? Tem. O Guinho, Zezinho e Luizinho. Tem cônjuge? Tem, porque ele concorre, participação final. Então tem o cônjuge também, que é o cérebro. E daí tem aquela questão, opa, se Donald é pré-morto, então também entram na sucessão os filhos, Mévio e Tício. Esses são os herdeiros. A gente resolveu o quarto passo. A gente não definiu ainda como que cada um vai herdar. A gente só definiu quem são os herdeiros, quem que vai participar. No quinto passo, vou fazer o quinto passo aqui, ó. Esse quinto passo é interessante. A gente poderia ir direto para as cotas, certo? Para definir as cotas de cada um. Só que eu achei que seria interessante a gente fazer o seguinte. Criar um passo só para analisar as
peculiaridades do exercício. Deixa eu só separar esse aqui para não atrapalhar ali. Peculiaridades por quê? Porque todos os exercícios eles vão ter alguma coisinha chata, algum detalhezinho, né, que a gente tem que prestar atenção, uma pegadinha. Então eu defini esse passo aqui só para a gente prestar atenção nessas coisas. E aqui a gente vai anotar tudo que tiver de diferente no exercício, mesmo que a gente já tenha feito. Então, por exemplo, uma coisa que é diferente é a questão da participação final nos aquestos. Por quê? Qual que é a consequência da participação final nos aquestos? Aí, puxa uma flechinha ali, né? A consequência é essa questão da como se dá a divisão. Outra consequência é que o cônjuge concorre. Tá, é uma peculiaridade. Isso aqui a gente já resolveu. Só que é bom, né, nesse passo, a gente fazer como que um reexame disso daqui, para fazer uma revisão de tudo que a gente já fez, para a gente ver se, realmente, eu coloquei que ele concorre? Coloquei que ele concorre, então tudo bem. Outra coisa que é bem peculiar nesse exercício é o fato de Donald ser pré-morto. Qual que é a consequência de Donald ser pré-morto, né? Puxa mais uma flechinha. É o fato de Mévio e Tício virarem herdeiros por representação. Uma outra consequência é o fato de que Mévio e Tício eles vão herdar somente o que cabia a Donald. Mévio e Tício herdam somente o que cabia a Donald. Estou resumindo aqui, tá? E tem mais uma questão peculiar, que é o fato de que tem mais de 3 filhos. Isso aqui eu quase esqueci. Tem mais de 3 filhos. Ou seja, qual que é a consequência disso daqui? O cônjuge concorrente tem direito a 1/4 do valor da herança. Então, anota todas as peculiaridades. Essa é a parte mais difícil, tá? Essa aqui você tem que pensar bem, você tem que dar uma olhada no código durante a prova, né? Para identificar todas essas peculiaridades. Por exemplo, essa aqui dos 3 filhos, ela quase passou batida por mim. Mesmo eu resolvendo aqui, eu quase não me lembrei dessa daqui. Então é bem importante essa parte, até porque ele vai servir de revisão para o que a gente fez até agora. Então, por exemplo, aqui nessa questão do Mévio e Tício, eu tenho a oportunidade de ver, eu coloquei eles como herdeiros? Coloquei, né? Então já serve de revisão para o exercício antes de chegar na própria resolução, né, que é o 6º passo, que a gente vai resolver as cotas de cada um. Para resolver as cotas, também sugiro uma ordem. Primeiro faz a do cônjuge. Por quê? Porque o cônjuge tem essas regrinhas, direito a 1/4, direito a metade, se for assim, contra-ascendente. Então, primeiro faz a do cônjuge, vai por mim. Qual que é a do cônjuge? A gente tem a herança de 1 milhão, e ele tem direito a 1/4, já que tem mais de 3 filhos. Quanto é 1/4 de 1 milhão? 250 mil, né, no caso. Então, C, 250 mil. Depois você vai para os filhos, ou melhor, os que herdam por direito próprio. Porque se não tiver filho, né, daí não adianta. Então vai para quem herda por direito próprio. Quem que herda por direito próprio aqui nesse caso? O Guinho, Zezinho e Luizinho. Então, quanto que eles vão ficar? Eles vão... Você primeiro tira o 250, né? Então, o que está em jogo agora? Está em jogo só 750 da herança. Porque 250 já foi para o cônjuge, né? Já foi para a mãe deles. Então, esses 750, você tem que resolver assim. Primeiro, já que a gente tem uma pré-moriência aqui, primeiro considera como se ele não tivesse morrido. Então, vai ter
a parte do Guinho, do Zezinho, do Luizinho e do Donald. Então, 750 dividido por 4, né, vai dar a parte de cada um. Não vou fazer a conta agora, você faz aí na calculadora, mas como eu já tenho a resposta aqui, é 187,5 para todo mundo. 187,5, 187,5. E deixa assim, porque agora você vai para a terceira parte das cotas, que é ver se tem alguém que herdou por representação, que é o caso de Mévio e Tício. Por quê? Porque Donald é pré-morto, então isso aqui você vai riscar. Então esse 177,5 é o que vai ser disputado por Mévio e Tício. Então, mesmo caso aqui, a gente tinha o 1 milhão da herança, foi 250 por cônjuge, sobrou 750. A gente já distribuiu para todo mundo. Quanto que sobrou para os direitos de representação? 187,5. Então tem que ser também dividido igual para todo mundo. Também faz a conta aí, eu já tenho a resposta, que é 93,75. Com isso, a gente já tem condições de responder todas as questões do exercício. Então, quando ele vai pedir ali, qual que é o... se houver meação do cônjuge sobrevivente, que pegadinha também, participação final não tem meação, então a resposta é 0. Depois vai perguntar, qual o valor da participação final dos aquestos? A gente já fez aqui, 200. Depois vai perguntar, qual o patrimônio do decujus? Também já fizemos. Aí, quem são os herdeiros? Fizemos. Qual a cota de cada um? Do Huguinho, do Zezinho, do Luizinho, de Cérebro, Mévio e Tício. Já temos a resposta. E o tipo de sucessão também a gente já dividiu, né? Cônjuge herdou por concorrência, Huguinho, Zezinho e Lezinho por direito próprio, Mévio e Tício por direito de representação.